Quando o pecado entrou em nossa humanidade, ele gerou terríveis conflitos. O homem, por meio de sua deliberada desobediência, declarou guerra contra seu Criador. Além da oposição a Deus, o homem está em constante conflito com o próximo e contra si mesmo. No livro de Gênesis, que narra a criação e a queda de nossos primeiros pais, nós vemos tais conflitos ganharem contornos cada vez mais dramáticos. Tão dramáticos a ponto de um homem levantar-se com fúria desmedida contra o outro. E o que deixa o quadro ainda mais sombrio é que o adversário é o seu próprio irmão, sangue do seu sangue. O assassinato de Abel foi o primeiro da história humana. Caim, seu próprio irmão, dominado pelo ódio, arquiteta seu plano macabro, prepara uma emboscada e finalmente o executa. Disse Caim a Abel, seu irmão: "Vamos ao campo." Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis capítulo 4, versículo 8. O reformador Martinho Lutero entendia que nesse episódio já vigorava a pena capital. A lei da espada existiu desde o começo do mundo. Com efeito, quando Caim matou seu irmão Abel, teve tal medo de ser morto, por sua vez, que Deus pronunciou uma interdição particular a esse respeito e abrogou para ele o poder da espada, a fim de que ninguém o matasse. Caim não teria tido semelhante temor se tivesse sabido e ouvido dizer por Adão que se deve punir de morte os assassinos. A narrativa de Gênesis parece corroborar com a ideia de Lutero. Caim chega a dizer: "Quem comigo se encontrar, me matará." Gênesis capítulo 4, versículo 14. E Deus, como diz Lutero, pronunciou uma interdição particular a esse respeito e abrogou para ele o poder da espada, a fim de que ninguém o matasse, o que está de acordo com Gênesis capítulo 4, versículo 15. Mas alguém, convencendo-se de modo contrário, poderá objetar que isso é uma mera inferência do texto feita por Lutero. Pois bem, mas o que dizer de Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6? "Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem." Aqui podemos ver o próprio Deus dando uma ordem a Noé, a segunda cabeça da raça humana, por assim dizer. O propósito dessa ordem é duplo. Primeiro, preservar a vida humana, acentuando que o ser humano foi criado à sua imagem. Segundo, punir com a morte aqueles que de modo irresponsável atentam contra a vida de seu próximo. Por meio dessa ordem, Deus evidencia o valor da vida e o castigo apropriado para quem mata o seu semelhante. A vida do homem é preciosa, porque ele carrega a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 5, versículo 1, 9 e 6. E Tiago capítulo 3, versículo 9. Se ao traje cometer uma indignidade contra a estátua ou retrato de um grande e bom homem, ou de um pai ou de uma mãe, quanto mais grave é o traje quando profanamos a imagem imperecível de Deus impressa na alma imortal do homem. O comentário de Charles Hodge é muito oportuno. É evidente que isso é de obrigação perpétua, porquanto foi ordenado a Noé a segunda cabeça da raça humana. Portanto, não foi designado para uma era ou nação particular. É o anúncio de um princípio geral na justiça,
uma revelação da vontade de Deus. Além disso, a razão assinalada pela lei é uma razão permanente. O homem foi criado à imagem de Deus, e, portanto, quem derramar o seu sangue, pelo homem será derramado o seu. Esta razão é tão válida em um tempo ou lugar quanto a qualquer outro tempo ou lugar. Segundo Ron Gleason, Gênesis 9 não só nos propicia o fundamento para o governo civil, também nos dá uma razão pela qual o assassínio é crime capital. É crime capital porque o homem foi criado à imagem de Deus, e imagem de Deus, ainda que estilhaçada pelo pecado. Se, portanto, da imagem de Deus dá ao homem um particular valor que jamais poderá ser erradicado, o fato de o homem carregar em si a imagem de Deus confere à pena capital um princípio permanente e universal. Isso é importante porque lança por terra o argumento de que a pena capital foi dada especialmente e tão somente a Israel por meio da lei mosaica. Percebam que quando Deus dá essa ordem a Noé, a nação de Israel não existia. Essa lei faz parte da lei moral de Deus e não foi abolida. J. Gerardus Voss, escrevendo sobre a importância do homem criado à imagem de Deus e a gravidade de se atentar contra ele, declara: porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, isto é, imputa-se a pena de morte em caso de assassinato, não simplesmente porque o assassinato é contrário ao bem-estar geral da raça humana, mas porque o assassinato é um insulto a Deus. O assassino afronta a Deus ao destruir um portador da sua imagem. Por isso, o assassino comete sacrilégio ao não considerar a imagem de Deus no homem como algo sagrado. A dignidade e o valor real da vida humana consistem no fato de um homem portar a imagem de Deus. Adão foi criado como uma cópia ou réplica perfeita, embora finita, da divindade, e mesmo hoje, apesar da queda, a imagem de Deus existe no homem, todavia danificada. O elemento mais hediondo no pecado do assassinato é o desprezo por Deus ao se destruir a vida humana que porta a sua imagem. Devemos ter sempre em mente que é pela vontade de Deus que essa lei existe no mundo. O Deus Santo, sábio e justo a instituiu. Deus mesmo a deu para a defesa dos bons e castigo dos maus. E, para aqueles que se posicionam contra ela, nós perguntamos: que sabedoria é essa que supera a sabedoria de Deus? Que senso de justiça é esse que contraria o senso divino? Que elevados conceitos nós possuímos para achar que a pena capital é absurda? Nós não somos melhores do que Deus. Como pecadores, podemos achar que possuem um senso de justiça mais elevado do que aquele que é 3 vezes santo? Lendo um comunicado da Anistia Internacional Portugal, o que se contém nesse comunicado são ataques incisivos contra a pena capital. Declarações como: a pena de morte é uma punição extrema, degradante e desumana, ou a pena de morte dá uma resposta superficial ao sofrimento das famílias das vítimas de homicídio e estende esse sofrimento aos entes queridos dos prisioneiros condenados. E ainda, a pena de morte é um sintoma de uma cultura de violência, não uma solução para a mesma. É uma afronta à dignidade humana e deve ser abolida. Por último,
A Anistia International Portugal declara o seu propósito nesse assunto. A Anistia International opõe-se à aplicação da pena de morte, sejam quais forem as circunstâncias, e trabalha no sentido da sua abolição em todos os países. O que a Anistia International e tantos outros esquecem é que a pena capital está fundamentada na vontade de Deus, conforme nos alerta J. Gerardus Voss. Se a pena de morte for apenas um costume humano, é claro que a sociedade pode modificá-la ou substituí-la por algum outro castigo. Mas, se for mandamento divino e se a justiça fundamentar-se na lei de Deus, a sociedade humana não tem o direito de modificá-la. A pena capital fundamenta-se na vontade de Deus, e não existe fundamento mais sólido do que a própria vontade de Deus. Concordamos com Lutero quando ele escreveu: devemos conferir um fundamento sólido à lei e à espada temporais, a fim de que ninguém duvide que é pela vontade e pela ordem de Deus que existe no mundo. Romanos, capítulo 13, versículo 1, 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Se ela é a vontade de Deus para toda a humanidade, é falha dos homens e imputada somente a eles. Se essa lei estabelecida por Deus não for aplicada, é a vontade de Deus que a espada e a lei temporais sejam manipuladas, a fim de castigar os maus e proteger os homens de bem. Abolir a pena capital é perder de vista o valor da vida humana e a autêntica justiça. É ser conivente com o mal e alimentar o atrevimento dos assassinos. É abrir mão da ética da palavra de Deus por uma ética supostamente mais elevada. É tentar invalidar um princípio permanente e universal. As nações, na sua obstinação pecaminosa, podem abolir de seu sistema judiciário a pena capital, mas isso não invalida a verdade de que é a vontade de Deus que os assassinos paguem com a própria vida o crime cometido. E os homens falham quando essa lei, estabelecida pelo Criador, não é executada por conta de conceitos supostamente mais elevados de justiça.